bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à Luterana Floripa. Este é o segundo culto da série Diga Sim à Vida. Se você quiser começar pelo primeiro culto, onde nós conversamos sobre o valor que Deus dá à nossa vida, clique aqui no link. Hoje, a nossa conversa é sobre aqueles momentos da nossa vida em que não conseguimos mais enxergar alegria ou ter prazer. Tudo parece sem cor e sem brilho. Nada satisfaz e a vida das outras pessoas parece sempre muito melhor do que a nossa. Ainda mais se você acompanha as redes sociais. Uma sensação de tristeza, vazio e desesperança ficam incomodando na maior parte do tempo. Deus quer falar contigo aqui, nesse tempo de culto. Ele te conhece, sabe quando a vida perde a cor e quando a alegria floresce. Ele está contigo nos momentos depressivos e nos dias de festa. Por meio de Jesus, Ele declarou o seu amor e te chama para um relacionamento profundo e significativo. Ele é real, está perto de cada um de nós. Podemos falar com Ele sempre que quisermos por meio da oração. Fale com Ele agora mesmo, onde você estiver. Vamos orar? Deus, fala conosco, nos ajuda a olhar para nossa fragilidade. Nos ajuda a perceber Tua presença. Conduz esse tempo de reflexão. Dá-nos a compreensão da nossa humanidade e da profunda necessidade que temos do Teu amparo e do Teu amor. Amém. A aflição e a tristeza fazem parte da vida. Na Bíblia, no livro dos Salmos, encontramos expressões dessas experiências humanas. São poesias que expressam a busca por paz, cura e direção. Veja comigo uma parte do Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Para mim, o que me traz esperança, o que me faz voltar para o real sentido das coisas, ou tentar voltar, Tu és a minha filha amada, né? Eu acho que é muito maravilhoso a gente saber que a qualquer hora Deus está com os braços abertos para me receber, sem me cobrar, apesar de muitas vezes a gente se cobrar, se sentir culpado diante de Deus. Mas Ele é esse Deus que diz pra gente: vem, Tu és minha filha amada, e vamos conversar sobre mim e sobre Ti, e o que a gente está fazendo juntos, né? Para mim, o que me traz esperança, o aquietar-se diante de Deus e muitas vezes sem palavras, conseguir me colocar diante dEle e apenas trazer à tona o que eu já sei que está ali, mas muitas vezes a correria do dia a dia faz com que eu não olhe com a devida atenção para certas coisas, né? Então, esse tempo de entrar no teu quarto em secreto, ele é um tempo não só de falar com Deus, mas de ouvi-lo também. E nesse tempo eu me fortaleço, eu vejo a perspectiva correta, assim, das coisas na minha vida. E me encho de gratidão, porque mesmo diante da minha rebeldia, da minha insistente mania de ter autonomia na vida, Deus está sempre pronto para me receber, para me dar colo, para me mostrar a direção, para me fortalecer, para me fazer sentir essa filha amada em quem Ele tem alegria. É maravilhoso viver dessa maneira. Eu oro sempre que Deus seja a minha prioridade, que as distrações e os ruídos da vida não tirem o lugar que é dele. Quem eu sou, o que eu sou, a minha espiritualidade, ela está envolvida com a minha caminhada com Cristo.
Não se trata de um compartimento da minha vida, a espiritualidade, e sim uma vida, né, que reflete a presença dele e que com o meu viver eu possa transparecer a presença dele e apresentar esse Jesus maravilhoso para outras pessoas. Na vida, erramos e ferimos as pessoas, ferimos a nós mesmos, passamos dos limites, não cuidamos da nossa saúde, desrespeitamos os outros, oprimimos com palavras e ações, adoecemos e fazemos adoecer, geramos tristeza e sofrimento. Quando agimos mal contra o outro ou contra nós mesmos, também estamos pecando contra Deus, que nos criou. Todos nós fazemos isso, das mais diferentes formas, mesmo não percebendo. O único jeito de resolvermos o problema do nosso pecado é por meio de Jesus. Ele não nos rejeita por nossos tropeços, pelo contrário, Ele vem até nós e nos acolhe e nos perdoa. Ele venceu o poder do pecado na cruz, abriu o caminho para uma nova vida. Ele está conosco, agora mesmo e em todas as situações da vida. Peça que Jesus abra os seus olhos para a sua presença constante. Ele quer nos ajudar a experimentar o seu perdão, sua graça e seu amor. A música de hoje fala justamente sobre essa presença de Deus em todas as situações da nossa vida. Estás ali, no silêncio, estás ali, até nas sombras, tu estás ali, no desespero, tu estás ali, ali. Sempre está teu amor, jamais se abalará. Estás ali, se me perco, estás ali, na minha solidão, tu estás ali, se estou mal, tu estás ali, ali. Sempre estás, teu amor jamais se abalará. Morte, vida, nem coisa qualquer vai nos separar, somos um no sangue de Jesus. A esperança então surgirá, porque a vitória está em quem nos amou.
Morte, vida, nem coisa qualquer vai nos separar. Somos um no sangue de Jesus. A esperança então surgirá, porque a vitória está em quem nos amou. Oh Deus, comigo sempre está. Jamais se abalará. Oh Deus, comigo sempre estás. Teu amor jamais se abalará. Baal e Elias ofereceriam um sacrifício para Yahvé. Não, tem que voltar essa parte. Deu ruim. Existem fases na vida em que as coisas fluem e tudo parece dar certo. Mas existem também os momentos de sombras e incertezas. Quando por algum motivo a vida parece ter saído dos trilhos. A vida é assim. Na maioria das vezes esses altos e baixos são vividos e superados e a vida segue adiante. Mas às vezes o vale parece tão fundo, a situação tão intransponível, parece que nunca mais vamos sair daquele buraco. Talvez você já tenha experimentado esse tipo de sentimento. Quando ele se instala e se agarra na nossa alma, entramos num quadro doentio, depressivo, perigoso. Como podemos lidar com esses sentimentos? Essas coisas também acontecem com pessoas que buscam seguir os passos de Jesus? Será falta de confiança em Deus? Falta de determinação? Será que a Bíblia pode nos ajudar nesse assunto? Depressão, ansiedade, desejo de morrer são assuntos delicados, muitas vezes tratados de forma leviana ou preconceituosa. A Bíblia fala a respeito, embora não de forma explícita, e pode, de forma surpreendente, nos ajudar numa reflexão equilibrada e terapêutica sobre as situações de depressão, de esgotamento. Para conversarmos sobre esse assunto, quero convidar você para conhecer um homem chamado Elias. Sua história está registrada na Bíblia. Ele vive em tempos antigos, na Idade do Ferro, na região da Palestina. Nessa época, Israel é um reino dividido. Ao sul, reinam os descendentes do grande rei Davi. Ao norte, outra dinastia domina e conduz a nação por caminhos tortuosos e desalinhados com a proposta divina. O povo de Israel havia sido chamado por Deus para manifestar os valores éticos divinos, sendo assim um instrumento de bênção para o mundo. Mas o caminho que tomam foi diferente. Especialmente nos tempos do profeta Elias, a situação está muito difícil. O rei é Acabe, considerado um dos mais opressores na história de Israel. Sua esposa Jezabel é citada várias vezes, mostrando sua grande influência, e o seu nome é associado na história bíblica à maldade e ao culto a outros deuses. Ela é articuladora de um grande esquema de adoração a Baal. Baal significa senhor ou dono e é uma divindade muito popular na Palestina daqueles tempos. Em diferentes tribos existiam diferentes expressões de Baal, mas em geral estavam ligadas à fertilidade e os ritos de culto incluíam, entre outras coisas, orgias e sacrifícios humanos.
De acordo com os valores de Deus manifestados na Torá, na lei judaica, essas práticas eram repugnantes. Mas note que são justamente os reis, o rei e a rainha de Israel, que levam o povo a essas práticas. Nessa situação, os relatos bíblicos mostram Deus chamando a atenção do povo e especialmente das lideranças da nação. Normalmente ele faz isso através de pessoas, como os profetas, que falam em nome de Deus. Aqui o profeta é Elias, apresentado como alguém que vive em relativo isolamento. Quando aparece, fala forte contra os reis corruptos e idólatras. Parece ter sido uma pessoa forte, determinada. Sua sintonia com Deus é espetacular. A história foi ficando mais quente quando Elias anunciou uma dura seca. A partir daí foi perseguido pelo rei e pela rainha, que queriam matá-lo. A seca durou 3 anos e Elias foi sustentado por Deus nesse período. No ápice da seca, ele reapareceu e desafiou os sacerdotes de Baal para uma disputa. Olha que interessante. Eles ofereceriam um sacrifício a Baal e Elias ofereceria um sacrifício para Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Mas eles não colocariam fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria reconhecido como o verdadeiro. É um confronto de deuses. Os profetas de Baal aceitaram o desafio e se reuniram no dia fatídico. São 450 homens. Eles fazem um ziriguidum, um tipo de dança, se cortam, se machucam, para tentar atrair a atenção de Baal e motivá-lo a responder. Elias chega a zombar deles. Grite mais alto, ele diz. Baal deve estar dormindo ou foi viajar. Ou talvez tenha ido ao banheiro. E nada acontece. Nada de fogo do céu. Chega então a vez de Elias. Ele estava sozinho. A adoração a Deus não era nada popular naquele tempo. Os poucos profetas de Deus que ainda viviam estão escondidos. Mas Elias enfrenta a pressão, enfrenta tudo sozinho, com determinação. Ele levanta um altar, coloca a lenha, coloca a oferta e pede para jogarem água sobre tudo, a ponto de encharcar o chão. Quanta confiança! Elias colocou-se então na frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu és o Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Cabum! Fogo do céu. Algo como um relâmpago que lambeu tudo. Até as pedras foram consumidas pelo fogo. Que cena deve ter sido. Estava provado que Deus Yahvé, como era chamado pelos israelitas, é Deus verdadeiro. O povo agora está do lado de Elias. Ele manda que prendam os profetas de Baal e os matem. Chocante. É uma realidade muito distante da nossa, onde imperava o olho por olho. Deve ter sido uma cena grotesca. O rei Acabe presenciou tudo. E Elias então diz ao rei que vai voltar a chover naquele mesmo dia. Ele até dá uma zombada de Acabe, dizendo que tem que se apressar, senão vai ficar encalhado na lama. Então Elias orou pedindo que Deus mandasse chuva, e a chuva veio. O rei Acabe, mesmo diante de todas essas manifestações da ação de Deus, continua duro. Ele vai fofocar para a esposa, Jezabel, o que Elias havia feito. E ela, que já não ia com a cara dele, ficou ainda mais furiosa. Ela mandou um recadinho para Elias, dizendo que amanhã ele estaria morto. A história agora toma outro rumo. As nuvens não são as da chuva. Parece que Elias também está envolvido por nuvens escuras. O corajoso e determinado Elias ficou com medo e fugiu.
fugiu para salvar a sua vida. Ele caminha deserto adentro por um dia inteiro e então sentou cansado debaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, ele disse. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou, dormiu. Perceba que grande mudança de comportamento. Elias nem parecia a mesma pessoa. Ele estava exausto, ele viveu uma experiência de esgotamento, muito semelhante a um quadro clínico chamado síndrome de burnout. É um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, normalmente relacionada ao trabalho de um indivíduo. Essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional e afeta quase todas as faces da vida de um indivíduo. Elias quebrou, queimou toda a energia, ele não consegue mais continuar. Esses quadros têm sido cada vez mais comuns em nossa sociedade, em nosso tempo. A correria, as pressões da carreira, os conflitos, a ansiedade generalizada, a insegurança e a instabilidade vão minando as forças, consumindo as energias a ponto da pessoa entrar num quadro depressivo. A vida perde a cor. As conquistas do passado parecem distantes e sem sentido. A coragem dá lugar ao medo. A vitalidade se transforma em lamento. Você já se sentiu assim? Você conhece alguém que se sente assim? A síndrome do burnout não é a única causa de depressão. Questões biológicas, predisposições genéticas, expectativas distorcidas, experiências traumáticas são alguns dos tantos fatores que podem se combinar, gerando gatilho que então nos lança na depressão e pode nos fazer desesperar da vida. Essa palavra depressão muitas vezes está acompanhada por outras, como ataque de pânico, ideação suicida. E precisamos falar sobre esses assuntos. Precisamos falar sobre saúde mental e emocional. Precisamos falar sobre suicídio. Precisamos entender melhor como esses processos acontecem em nossas vidas e buscar caminhos de tratamento e cura. A história de Elias pode nos ajudar nessa reflexão. Em primeiro lugar, essa história nos faz rejeitar a ideia equivocada de que quem anda com Deus está livre desse tipo de dor. A fé não é uma vacina contra dores da alma, contra a depressão, contra a exaustão. Se você luta com alguma dessas coisas, saiba que Elias está ao seu lado. O profeta corajoso, bem-sucedido, vitorioso, quando exausto e adoecido, desejou por fim a própria vida. Não foi falta de fé ou falta de determinação. Foi um processo de esgotamento que drenou as forças e gerou distorção na percepção das coisas. Essa história também nos ajuda a entender como Deus age. Quando Elias está ali exausto e deprimido, debaixo de uma árvore, no meio do deserto, Deus envia um anjo que toca em Elias e fala com ele. Deus não nos despreza quando não estamos dando conta da vida. Ele vem, ele toca, ele fala, ele nos alimenta, ele nos supre naquilo que nós precisamos naquele momento. Ele nos ajuda a sair da crise, a seguir. Na hora da dor, nós precisamos sim de toque, de abraço, de companhia. Precisamos saber que não estamos sozinhos. Ainda que estejamos fugindo para o deserto, evitando toda tentativa de contato, ainda assim precisamos do afeto, do toque e da palavra de ânimo. É isso que o anjo faz quando diz, levanta e come. Ele deixa então perto da cabeça de Elias um pão assado e um jarro de água. Nesses quadros de fragilidade, é preciso um cuidado especial com o corpo. O alimento expressa aqui esse cuidado com a dimensão física. Precisamos reidratar, repor nutrientes, reequilibrar a química do corpo e da mente. Precisamos de exercício físico, de descanso adequado. Precisamos de vitaminas, vitamina D, zinco e, às vezes, de algum remédio específico que nos auxilie na regulação da serotonina.
E também precisamos de outros elementos responsáveis pelo bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Cuidado emocional e cuidado físico foi o que Deus deu para Elias. Depois de comer e beber, ele dormiu novamente. Foi acordado mais uma vez, comeu, bebeu, e então, fortalecido, seguiu sua jornada. Mas o tratamento de Elias ainda não estava concluído. A jornada foi longa e o conduziu a um encontro pessoal e profundo com Deus. Na sua conversa terapêutica com Deus, ele se queixou do povo, da solidão que sentia e de Deus. E Deus concedeu a Elias uma experiência transformadora. Elias experimentou a presença de Deus, mas não da forma esperada. Não foi nada grandioso ou barulhento, não foi um vento forte ou um terremoto, não foi no fogo. Deus apareceu numa brisa suave. A percepção de Elias a respeito de quem Deus é e de como ele age foi transformada ali. Foi uma espécie de terapia conduzida pelo próprio Deus, que redirecionou a vida de Elias, dando uma nova missão, um novo propósito, que agora vai guiar Elias nos seus últimos anos. Também a sua visão distorcida da realidade foi tratada. Ele não estava sozinho, na verdade. 7.000 pessoas no reino estão ao seu lado. Deus está ao seu lado. E Deus está no controle da história. Nos momentos de fragilidade e sofrimento, Deus se aproxima da gente. E se aproxima de forma poderosa. Ele nem sempre chega da forma que esperamos. Nem sempre acontecem curas milagrosas ou rápidas. Nem sempre ele se aproxima no terremoto ou no trovão. Às vezes, nas horas mais escuras da nossa vida, ele se revela na brisa mansa, na suavidade de um toque amoroso, nas palavras doces de alguém que se importa. Às vezes, ele cuida de nós por meio de um médico, de um remédio ou de um psicólogo. Mas, na verdade, ele sempre está ali. Ele está em nossa fragilidade. Ele se identifica de tal forma com essa fragilidade, ele se identifica de tal forma com o nosso sofrimento que, em sua manifestação mais próxima e concreta, ele apareceu em Jesus. Humilde, nascido na pobreza humana, andando com os doentes, com os desprezados e com aqueles que não davam conta da vida. Ele se conectou com a nossa fragilidade e com o nosso sofrimento de forma especial quando foi morto na cruz. Não por ter cometido algum delito, mas porque estava carregando nossas dores, nossas culpas, nossas feridas de alma e nossos pecados. É ali, naquele momento mais escuro, que sopra a brisa suave da salvação. É Deus quem está ali na cruz. Ele veio e Ele vem e nos garante sua compaixão, sua presença e nos aponta para a sua vitória. A morte não venceu. Ele é que venceu a morte. E venceu toda a manifestação da morte nesse mundo. Todo o sofrimento e toda a depressão tem na cruz o anúncio do seu fim. E o mesmo Jesus voltará para consumar sua vitória. Então sim, não haverá mais choro nem dor. Por ora vivemos na esperança, vivemos na expectativa, experimentando a brisa suave da presença divina em cada abraço, em cada ato de amor. A cada vez que o sofrimento é aliviado, a cada problema superado. E quando você não der conta, quando a vida pesar demais e as forças estiverem terminando, você pode confiar. Ele vem. Pode não ser a cura esperada, pode não ser do jeito imaginado, mas a brisa suave do amor de Deus vai soprar. E você vai lembrar que não está sozinho. Jesus está com você. Ele vai ao seu encontro no deserto e vai guiá-lo para caminhos de tratamento e cura. Vai abrir os seus olhos para aqueles que estão ao seu lado, amando e cuidando. Deus vai guiá-lo na revisão de vida e na renovação da esperança. Então agora, de uma forma muito prática, invista no cuidado emocional. Todos precisamos de abraço, toque e afeto. Precisamos saber que não estamos sozinhos. Invista no cuidado físico. Uma alimentação adequada, descanso apropriado e exercícios físicos são necessários para uma vida equilibrada.
Busque ajuda, aceite ajuda. Abra o coração para alguém e ponha para fora os seus pensamentos. Busque ajuda profissional se necessário. Desenvolva sua relação com Deus. Ore, desabafe com Ele. Ele ouve. Ele se faz presente nos vales da nossa vida. E uma palavra para você que está ao lado de alguém em situação de esgotamento ou depressão. Talvez você seja o anjo na história dessa pessoa. Esse mundo precisa de anjos, de carne e osso, que preparem a comida, toquem e manifestem a presença de Deus de forma concreta. Se você está desempenhando esse papel na vida de alguém, que essa reflexão sirva para renovar o seu ânimo e a sua esperança. Deus está contigo. O Salmo 33 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que o amor de Deus seja derramado sobre a tua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos deixar diante de ti as nossas vidas. Queremos deixar diante de ti os nossos momentos de vale, de deserto, de esgotamento. E queremos pedir, Senhor, que na tua misericórdia tu possas estender a mão, te aproximar, te fazer presente nas nossas vidas. Olha, Senhor, de forma especial para as pessoas que passam por esgotamento, por depressão, que lutam com os seus sentimentos e que precisam desse toque amoroso e transformador. Senhor, que possamos nós também ser esse teu agir, possamos ser esses anjos que vão ao encontro, que tocam, que falam, que amparam. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque cremos que tu és presente sempre. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua presença no nosso culto. Se você quiser falar com alguém, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode nos encontrar no Facebook, no Instagram e receber mais informações sobre a Luterana Floripa. Se você quiser ouvir mais sobre a gente, inscreva-se aqui no nosso canal. Aperte o sininho para receber todas as notícias. Nós também temos vídeos especiais para crianças, isso mesmo, aqui na playlist do Ministério Infantil. Olha, nunca é cedo demais para apresentar Jesus para as crianças. Aproveite esse momento. Que Deus te abençoe, te console, te guarde nos momentos difíceis e renove a tua vida. Que a presença dele seja cada dia mais perceptível na tua vida e te dê a profunda paz. Até mais!